Olá, vivemos num mundo mergulhado na transformação digital e a cada dia surgem novas tecnologias que nos ajudam o tempo todo. Quer um exemplo disso? Aqui, na palma da mão, quem diria que há alguns anos que a gente poderia resolver tantas coisas que antes nos demandavam tanto esforço? Faz tempo que a função principal de um telefone deixou de ser telefonar para alguém. Mas que tal pensar muitas soluções tecnológicas inovadoras para ajudar diversas situações práticas do cotidiano e das empresas? Foi pensando nisso que João Pessoa criou o Hub de Inovação, chamado Farol Digital. Se esse é um ambiente novo e você gosta de novidades, então vamos entender melhor sobre o que é o Farol Digital da nossa cidade? E quem vai começar a explicar isso para a gente é o nosso convidado aqui em estúdio, o articulador do Hub de Inovação de João Pessoa, Cláudio Soares. Ele é gerente da Agência Regional Sul do Sebrae Paraíba e coordena diversos projetos, não só nessa área, mas também na educação empreendedora e no desenvolvimento territorial. Mas nosso programa começa aqui no estúdio, mas vai para as ruas. Vamos juntos? O Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Cláudio Soares. Olá, muito obrigado, Michele. Primeiro, agradecer pelo espaço, pela oportunidade da gente estar falando sobre um tema tão relevante para João Pessoa, que é a inovação nas empresas, a inovação nos negócios. A construção desse Hub de Inovação foi uma iniciativa que veio através do Sebrae. Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Como foi que surgiu essa necessidade aí de se criar esse ambiente de inovação, esse Hub? Conta lá os primeiros passos aí dessa iniciativa. Os primeiros passos a gente conversou com vários atores, né, que estão dentro desse ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação a gente entende que ele pode ser um espaço fixo ou um espaço que ele seja itinerante, e a gente observou que em João Pessoa especificamente tem várias iniciativas dentro de universidades federais, dentro de instituições como .gov, .org e também dentro do .com das empresas. Ou seja, pessoas que ficam ali pesquisando e desenvolvendo algumas soluções tecnológicas, mas estava todo mundo ali desagregado, cada um no seu espaço. Cada um no seu espaço. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal da Paraíba ela é uma das universidades que mais promove invenção e inovação dentro da universidade, com registro também de patentes, mas a maior dificuldade hoje que a gente identifica é a conexão dentro da universidade com o mercado. E aí o projeto ele nasce com esse objetivo, o objetivo de conectar as pessoas, de conectar as instituições, conectar a inovação que existe dentro desse ecossistema. Então, o ecossistema de inovação hoje de João Pessoa tem um potencial extraordinário. A gente tem grandes empresas que oferecem tecnologia, que precisa de mão de obra qualificada, né, que também demanda inovação para o mercado. E essa inovação a gente encontra em alguns momentos e dentro dessas instituições, e por isso que o Farol Digital nasce com esse objetivo, de conectar as instituições, conectar o mercado. Eu queria que você explicasse melhor quem integra hoje, quem faz parte exatamente hoje nesse pontapé aí do Farol, né, que está recém-lançado. Então, a gente classificou como alguns eixos, né, o .org, o .gov, o .com e o .edu. Então, a gente tem atores hoje do setor da educação, né, que aí a gente considera especificamente a Universidade Federal, os IEFs e algumas faculdades. O .gov, aí o governo estadual, o governo municipal, com as suas iniciativas, através das secretarias de Ciência e Tecnologia, tanto do estado como do município. O .org tem o Sebrae como esse protagonista, né, que está puxando esse projeto, a Federação das Indústrias e Comércio e outras instituições que estão também chegando nesse processo. E aí um ponto bem relevante que é o .com. Quando a gente fala desse .com, são as empresas. São as empresas que oferecem tecnologia. A iniciativa privada, né? As empresas do setor privado que oferecem tecnologia e demandam também tecnologia. Então, todo esse movimento, né, desse ecossistema que a gente tem trabalhado para que se conecte cada vez mais, para que a gente possa fazer uma entrega relevante para o mercado. Explica melhor o papel do Sebrae nisso aí. Parece que o Sebrae é um articulador, você é o articulador, de que forma vem acontecendo
crescendo e pretende se desenvolver sempre essa articulação? Hoje existe um movimento no Sebrae inteiro, né, que é o movimento de potencializar os ecossistemas de inovação. Esses ecossistemas eles estão em todos os estados hoje da nossa federação. E o Sebrae Paraíba puxou esse projeto através da nossa equipe, de uma unidade de políticas públicas e também da unidade a qual eu coordeno, eu gerencio, junto com toda uma equipe que tem lá nos apoiando. E a gente tem dentro desse processo o principal papel, que é o papel de articulação, o papel de conexão e de mobilização desses atores do ecossistema. Além disso, nós temos vários programas, né, programas de pré-aceleração, programas de aceleração, programas também de conexão com o mercado em outros estados, né, levando empresas, instituições para conhecer outras experiências fora do estado. Temos também um papel que é bem significativo de aproximar as startups dos investidores. Esse é um grande desafio, porque hoje tem boas startups, empresas, tanto uma cadeia, não só de inovação e tecnologia, mas também dentro de uma cadeia da... Só explicando melhor para quem não conhece o que é uma startup, né, que é uma iniciativa, uma empresa que se cria ali no universo tecnológico, não é isso? Trazendo algum tipo de serviço que há uma necessidade, que se encontra uma necessidade. Não sei se eu expliquei bem isso aí, se eu explica melhor do que eu. A startup ela nasce também num viés muito de inovação tecnológica, né? Um olhar muito na inovação de tecnologia, mas também dentro de uma economia criativa, né? Uhum. Uma startup é uma empresa ágil, uma empresa que ela nasce com um processo de aceleração muito rápido, que ela tem também aí a capacidade de errar e de acertar mais vezes do que uma empresa madura, até porque ela, muitas das vezes, as startups ela não tem recurso, não tem essa facilidade de colocar recurso no processo, mas ela tem um grande capital, que eu acho que é um capital intelectual, que é de ser mais inovador, de ser mais ágil, de ser mais rápido, né? Então, quando uma empresa nasce com essa proposta, a gente pode dizer que ela é uma startup. Mas como uma startup pode ter recursos? Aí é minha outra pergunta aqui. A quem interessa fazer parte desse farol, né? Acredito que vários tipos de empresas, né? E como isso pode ser feito? Às vezes um microempreendedor, uma pequena startup talvez não tenha recursos para poder integrar. Como é que se visualiza isso? Como é que se vai se captar, se integrar melhor isso? Bacana pergunta, porque a grande dificuldade que existe hoje é, eu tenho uma ideia, eu coloco essa ideia no mercado e como é que eu vou pegar capital de giro, como é que eu vou modelar meu negócio e como é que eu vou validar a minha ideia no mercado, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia fantástica, mas eu não consigo aproximar ela do mercado, nem validar no mercado. E aí onde entram as grandes empresas. Essas grandes empresas, seja no setor da saúde, seja no setor da tecnologia, ou até mesmo no setor da comunicação, ela precisa inovar em processos, ela precisa inovar no seu modelo de negócio. E aí quando a gente aproxima uma startup de uma grande empresa, então aí rola negócio, rola match, né? E aí quando a gente observa que existe essa conexão, e aí a capacidade daquela startup entregar ou resolver uma solução de uma grande empresa, ela é real. Para você ter uma ideia, a gente tem observado até no setor público hoje, aqui na Paraíba, iniciativas de gestão pública, aproximando, abrindo na realidade, fazendo esse processo de abrir as portas e trazer as startups para dentro da organização, para identificar quais são as dores, quais são as necessidades de melhoria e aquelas startups que estão ali, que saem muitas das vezes da universidade, que são jovens que estão dentro da universidade ou até mesmo dentro do ensino médio ou ensino fundamental, ir lá desenhar uma proposta para resolver aquela solução. E aí a gente chama isso de uma conexão muito relevante, que é você trazer uma startup para dentro de uma grande empresa, resolver uma necessidade que a gente não pode chamar de uma dor, mas sim uma oportunidade que existe, e aquela startup ir lá e trazer a solução para aquele problema. Trazer luz, um farol. Então, se você puder, a gente, claro, vamos encerrar já a nossa entrevista. Mas por que tão rápido? Porque, como eu falei logo na abertura do programa, a gente não vai explicar o farol digital somente aqui na nossa conversa com o Cláudio Soares. A gente vai explicar também na prática, mostrando algumas iniciativas, né, logo após o nosso intervalo. Mas, Cláudio, não só agradecer as suas explicações, mas deixar aí um espaço para você, talvez, resumir a importância desse farol digital.
Eu acho que a grande importância do Farol Digital é fazer com que essas grandes empresas elas se conectem com o que está acontecendo dentro das universidades, que existe hoje um papel e uma formação hoje de qualificação e de mão de obra extremamente qualificada. Para você ter uma ideia, hoje as grandes empresas vêm buscar essa tecnologia aqui, vêm buscar essa mão de obra aqui. Hoje a gente tem jovens que trabalham aqui, né, que moram aqui e prestam serviço para grandes empresas fora do estado e até fora do país. E essas pessoas estão dentro das universidades, né? E quando a gente traz uma conexão hoje de juntar todos esses atores para trazer a inovação para João Pessoa, a gente observa que a gente vai dar a gente vai ter na realidade ganhos qualitativos e ganhos quantitativos para a gente poder transformar João Pessoa em um expoente de inovação, e esse é o nosso objetivo enquanto essa construção do Farol Digital em João Pessoa. Cláudio Soares, articulador do Hub de Inovação de João Pessoa. Muito obrigada por essa sua presença aqui no nosso programa Câmara Aberta, trazendo essas informações. E a hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta lá nas ruas, mostrando soluções na prática e soluções digitais criadas e que já estão funcionando dentro do Hub de Inovação. Até já! Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer. Procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. Declaro aberta a presente sessão. Grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco em estúdio. Uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Mais assuntos debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, No Spotify e Deezer. Ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. pelo YouTube e também pelo portal da casa. Ei, sabe quem tá fazendo 75 anos? Vou te dar uma dica. É um lugar onde são discutidos projetos e ações que melhoram a vida da gente. E tem história, viu? De 1947 pra cá, muita coisa mudou. Mas o trabalho pela nossa cidade continua firme. Foram mais de 12 mil matérias aprovadas só neste ano. Eu tô falando da Câmara Municipal de João Pessoa. A minha, a sua, a casa do povo. Quer saber mais sobre a nossa história? Nos siga nas redes sociais. Estamos de volta com a segunda parte do nosso Câmara Aberta e conforme eu falei no primeiro bloco, onde a gente entrevistou Cláudio Soares, o articulador do Farol Digital, a gente vai agora ganhar as ruas para mostrar na prática como estão funcionando essas soluções tecnológicas aplicadas à realidade de uma empresa, de um negócio. Mas antes da gente mostrar um exemplo desses, eu convido você a assistir uma reportagem de Sueli Gonçalves mostrando como foi o lançamento do Farol Digital aqui em João Pessoa. O evento de lançamento do Hub de Inovação Farol Digital reuniu diversos parceiros, entre eles a Câmara Municipal de João Pessoa, representada pelo vereador Tiago Lucena, que desde o início do projeto acompanha de perto as propostas das iniciativas de fomento a ecossistemas tecnológicos, ligando investidores a empresas que buscam soluções em inovações. O Farol Digital foi idealizado há algum tempo já, né? Isso a gente pode falar que está sendo encabeçado pelo Sebrae, foi encabeçado pelo Sebrae lá atrás, passou um tempo aí sem atividade, mas essa ideia do Farol Digital vem lá de trás. A gente hoje, junto com várias entidades, iniciativa privada, veio realmente colocar em prática
tudo que a gente aprendeu durante esses anos em relação a ecossistema de inovação, né, conhecendo outros exemplos em outras cidades que deram certo, por exemplo, Florianópolis, Recife. E aí o Farol Digital, ele nasce de forma muito em grupo. A gente tem aí o SEBRAE, a gente tem a Câmara Municipal, a Prefeitura, o Governo do Estado, a iniciativa privada, TRT. Nesse processo de tornar João Pessoa uma cidade polo de investimento e inovação, a Câmara Municipal de João Pessoa participa diretamente, criando um ambiente favorável dentro do que é de responsabilidade do poder público. A gente está fazendo parte aqui, inclusive como presidente da Frente Parlamentar de Inovação e Empreendedorismo, fazendo parte aqui no Farol Digital, representando a Câmara, auxiliando exatamente nisso. Qual o papel da Câmara nesse grupo, né? Como cada um tem seu papel, qual o papel da Câmara, qual é o maior papel? É auxiliar na legislação, articular emendas, articular recursos, articular com o poder público municipal, que é um ator importantíssimo para esse desenvolvimento. O prefeito da capital, Cícero Lucena, também participou do lançamento do Farol Digital. A Prefeitura está fazendo o seu papel, cumprindo a sua obrigação, mas com um olhar de inovação, um olhar de futuro, para que a gente possa ser um local onde tenhamos algo que é fundamental. Não apenas a redução dos impostos, mas o fundo de investimento, a agência de inovação e, principalmente, pegar um público dos alunos da rede municipal e preparar o alicerce para que eles sejam futuros programadores, que consequentemente é o que o mercado mais está buscando. Agora que você já sabe na prática o que é o Farol Digital, vamos mostrar para vocês uma solução tecnológica inovadora que dentro de pouco tempo vai fazer a diferença aqui em João Pessoa. Solução essa que é uma inspiração para que muitas outras que vão acontecer dentro do ambiente de hub de inovação. Tá vendo aquele prédio ali? É um prédio grande, com certeza muitos moradores, tem um porteiro. Todas as encomendas que chegam obrigam esse porteiro a parar o serviço que eles estão fazendo para receber, seja uma encomenda de bebida, de comida ou qualquer outro tipo de encomenda. Às vezes deixar lá no apartamento do morador ou simplesmente ter que contactar o morador para que ele desça e venha pegar na portaria do prédio. Agora, imagine você se no prédio ali atrás houvesse armários inteligentes, onde o porteiro não precisasse receber a encomenda, o entregador chegava lá, abria o armário, deixava lá e pelo celular você, morador, receberia a notificação que tua encomenda chegou, é só descer e pegar o que está lá no armário inteligente. Eu convido você a vir comigo para conhecer essa solução inovadora que inspira o Hub Digital e que foi desenvolvida por uma empresária que trabalha aqui no bairro do Bessa, em João Pessoa. Vamos lá! Oi, seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer também. Cristina. Vamos lá! Estamos aqui com a empresária Cristina Raio, ela é paraibana e teve uma ideia super criativa que foi a dos armários inteligentes. Essa ideia inspiradora hoje faz parte de uma das muitas que podem surgir dentro do ambiente do Hub de Inovação. Cristina, conta pra gente como foi que você pensou essa questão dos armários inteligentes e as dificuldades para desenvolver isso, já que nem sempre a mente inovadora do empreendedor, ela tem os recursos, tem todos os recursos exatos para colocar em prática a ideia. Bem, como empreendedora eu tenho a mente muito inquieta. E você tem uma empresa, você está sempre, hoje o que a gente mais escuta é inovação, é tecnologia, melhorar processo. E você fica sempre imaginando o que é que eu posso trazer de novidade para a minha empresa. Em 2019, antes da pandemia, eu participei de uma reunião online com grandes operadores de logística. E eu ouvi que com o aumento do e-commerce, estava tendo muito problema, o último ponto de entrega, que na logística se chama de last mile. E aí aquilo me acendeu uma ideia, tanto da própria estrutura que eu também já ofereço, como armários inteligentes.
Então, você precisava criar estrutura para recebimento dessas encomendas. Quando chegou a pandemia, aí dinamizou mais ainda e o problema aumentou. Então, como é que funcionam os armários? Armários é uma estrutura física com toda a parte de sistema, uma plataforma de software, né? Onde ela faz todo o gerenciamento. Exemplo, eu faço uma compra e mando entregar no meu apartamento. O entregador chegando, ele vai ao armário, ele se dirige ao armário, digita o número do seu apartamento, que já está totalmente cadastrado, porque o sistema é online. O próprio condomínio vai ter esse sistema administrativo, onde tem cadastrado todos os seus moradores, com todos os apartamentos, e-mail. E na hora que o entregador chega, tem 3 tipos de porta: pequena, média e grande. Aí quando ele digita o número lá do apartamento, abre a porta, ele deixa a encomenda lá dentro. Quando ele fecha, aquela notificação recebida. Então, eu que sou a moradora do apartamento, eu já recebo imediatamente um SMS com um código e um QR Code. Chego na minha casa, vou no armário e retiro a minha encomenda. Então traz praticidade, organização, tira essa responsabilidade. Imagina um montão de encomendas chegando e o condomínio sendo responsável por isso tudo. Como você acha que histórias como essa podem inspirar todas as ações que o Hub de Inovação, que o Farol Digital pode proporcionar no mercado? Pois é, hoje eu faço parte do Hub e sou encantada e vejo que vai ser, que é de extrema importância. Por quê? No meu caso, como eu falei, sou inquieta e eu fui em busca. Eu falava com um, eu falava com o outro, eu disse, não gente, tem que ter uma solução. E quem me levou para o IFPB? Foi um professor que eu tenho como referência em tecnologia. Na realidade, eu fui conversar para que ele comprasse a minha ideia e fosse desenvolver comigo. Há 10 anos, Cristina fundou uma empresa inovadora de self-storage. Aqui na Guarde Bem, as pessoas ou empresas podem alugar espaços grandes para deixar seus pertences pelo tempo que precisarem. Também há alocação de armários e salas de coworking. Já deu para perceber que armários não eram novidades aqui para a Cristina, mas a novidade foi pensar, né, uma solução tecnológica dentro do que você já fazia para fazer com que esses armários inteligentes funcionassem fora aqui do ambiente da sua própria empresa, né, Cristina? Pois é, porque a Guarde Bem já otimiza espaço. Então a gente tem espaços grandes dos box, como vocês viram, mas tem pessoas que necessitam de espaços menores. Então, há 2 anos, a empresa tem 10 anos, mas há 2 anos a gente trouxe essa opção menor. Mas eu queria sair das nossas paredes, eu queria ter escalagem, eu queria levar para mais pessoas. E com isso só com tecnologia. É aqui no Polo de Inovação do IFPB que o projeto do Armário Inteligente está virando realidade. São 543 pesquisadores no banco de especialistas do Polo. 13 deles trabalham há 1 ano nesse projeto. O diretor-geral Eric Mello mostra como o armário inteligente pode se adequar à realidade do ambiente para o qual se destina. O Smart Locker, né, que é o projeto em si, ele trata de um armário inteligente onde as pessoas poderão armazenar, né, o que elas desejam armazenar. Então elas têm um painel onde elas vão interagir diretamente com esse painel. O painel vai ficar mais ou menos isso, aqui. O painel ainda está sendo trabalhado, vai ter uma moldura ainda que vai ser trabalhada aqui. Então a gente está no momento aqui de fase final de incrementação, implementação da parte de inteligência do armário, né? E tem tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes, modulares e inteligentes. O importante é que isso aqui é inteligente. Imagine que eu preciso trocar esses 2 compartimentos menores por um compartimento desse tamanho aqui. Então eu consigo mudar e automaticamente o software que está rodando aqui, ele consegue compreender que entrou esse compartimento maior em detrimento desses 2 menores. Então assim, isso é um armário inteligente. Então eu posso trocar, modular. Se eu quiser trocar esses 4 compartimentos aqui por um compartimento desse tamanho, automaticamente o software vai se adaptar e vai compreender que entrou um compartimento maior. O professor Eric explica como o Farol Digital vai potencializar uma cultura de inovação. O Hub ele traz uma coisa muito importante, que eu digo que é além só do conceito de desenvolver algo. É o conceito cultural do que é inovação. Isso que é importante, que a gente precisa implantar na cultura, né? Eu digo a cultura paraibana, na cultura do Brasil, da cultura do brasileiro, em total.
Então, essa cultura da inovação é muito importante. O marco legal de ciência e tecnologia, quando surgiu lá em 2016, ele veio justamente para fomentar essa ideia. A inovação, né, eu escutei muito isso quando participo das rodadas aí de eventos que eu vou fora aqui de João Pessoa e tal, que a inovação não tem payback, ou você inova ou você fica para trás. Então você tem que estar sempre pensando, você não pode estar acomodado, mesmo você estando numa situação como empresário, né, tranquilo, sabendo que você está bem no mercado, mas você tem que sempre estar procurando inovar, porque você não pode nunca se acomodar. Então a inovação tem que fazer parte, inclusive, dos currículos das escolas. É uma coisa importante, tem que estar lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, no ensino técnico, no ensino superior. Então essa cultura que o Hub traz, de integração de mentes diferentes, de instituições do ponto .edu, do ponto .org, né, do ponto .gov, do ponto .com, isso é uma riqueza muito grande. Essa é a principal troca de informação que vem. Então cada um traz um cenário diferente, uma visão diferente do que é cenário de inovação, né? Proposição de ideias, né? Com pensamentos diferentes, e essa cooperação é que faz essa transformação. E já que estamos falando em polo de tecnologia, não poderíamos deixar de vir aqui ao UFPB. É nessa instituição que funciona o maior e mais antigo polo de tecnologia da Paraíba, a Agência UFPB de Inovação Tecnológica, a Inova. São 8 núcleos de incubação ou centros de ensino cadastrados em áreas diversas. Cada um abriga laboratórios como esse, onde pesquisadores desenvolvem tecnologias e viabilizam startups. A diretora-presidente da agência, Kelly Gomes, fala do trabalho da Inova, que agora está à disposição do Farol. A Agência UFPB de Inovação Tecnológica, ela atua no fomento ao empreendedorismo e na criação de empresas de base tecnológica, as nossas startups. Então, nesse sentido, nós vamos estar colaborando com o Hub através da formação, da capacitação e do desenvolvimento de ideias e empreendimentos inovadores para serem colocados no mercado à disposição de toda a sociedade. Aqui na agência nós atuamos em 3 frentes distintas, né? Uma relacionada à proteção das tecnologias desenvolvidas no âmbito da UFPB e dos seus parceiros, né? Mas além disso, a Inova ela também tem 2 outras diretorias. Uma diretoria voltada para a criação de startups, onde a gente otimiza essas tecnologias que foram desenvolvidas e aí insere essas tecnologias no mercado, né, realizando toda essa capacitação dessas startups no sentido não apenas técnico, mas também logístico, gerencial, com capacitações, com plano de desenvolvimento de negócios, desenvolvimento jurídico, toda essa atuação para que a startup ela consiga não apenas ser criada, mas se manter na sociedade. E uma terceira linha que é a transferência das nossas tecnologias para o mercado. E se uma ideia na cabeça, para ser viável, precisa de recursos, é no Hub de Inovação que se tem acesso a editais que financiam essas pesquisas, como explica o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, Roberto Germano. É fantástico o que está acontecendo aqui na Paraíba, com a animação desse processo feito pelo SEBRAE e conectando todos esses parceiros. A presença do governo serve justamente para incentivar este processo de inovação, absorvendo um pouco esse risco, subvencionando com recursos financeiros, para que tanto os pesquisadores quanto os empresários possam tomar essas iniciativas e, caso elas não tenham êxito, o Estado absorve, de certa forma, este custo. Por isso que nós temos hoje praticamente 2 programas em nível nacional com a participação dos estados. Um que diz respeito à parte da ideia do pesquisador, transformando isto em uma iniciativa, em um protótipo e a criação das startups. Para isso, nós temos um programa da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que em convênio com os estados e com as fundações estaduais, financiam a transformação dessas ideias
em startups. Abre-se editais a cada 1 ou 2 anos, mas nós temos empresas maduras também dentro do sistema, dentro do ecossistema. E essas empresas maduras também precisam inovar. E para isso existe um outro programa que é chamado o Tecnova. O Tecnova é para acelerar este processo de inovação dentro das empresas. O Polo de Inovação ele veio justamente para ajudar, né, nesse processo de concepção da ideia. E a gente tem, na realidade, através da nossa unidade Embrapi, que faz parte do Polo de Inovação, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, e a gente atua na área de sistemas de automação para a manufatura, linhas de fomento, né, de recursos não reembolsáveis a todo momento, onde o empresariado, né, as empresas, como a empresa de Cristina, né, pode nos procurar e conseguir desenvolver projetos em parceria, né, que a gente usa realmente, chama parceiros, não são nossos parceiros, nós não temos clientes, né, desenvolver projetos em parceria com o Instituto Federal da Paraíba, né, procurando expertise na área de sistemas para manufatura, que é o caso desse projeto, e através desses recursos, fazendo com que a empresa entre com uma contrapartida muito vantajosa, que é uma contrapartida muito pequena do lado da empresa, e a gente entra com a contrapartida do lado Embrapi e uma contrapartida econômica do lado do Instituto Federal. Então, quando todos esses atores trabalhando em conjunto, vão ser vistos realmente o que é que o nosso estado precisa, o que é que o nosso município precisa para que ele cresça e se desenvolva economicamente, socialmente, culturalmente. Então, com todos esses atores trabalhando junto, a nossa expectativa é sim de ter maior prospecção de recursos para que a gente consiga colocar aí essas empresas no mercado. Com a vinda do Hub, mais e mais empresas vão poder fazer esse link e pegar o seu modelo de negócio e trazer inovação usando a academia, usando recursos de fomento. É para isso que o Hub vai existir. E com bem menos tempo do que com você bem gastou menos tempo. Com a sua... E com menos sofrimento. E assim, linkando, a academia ela precisa desenvolver pesquisa para o mercado. Mas quem é que dita o mercado? São os usuários e as empresas que vão fazer esse produto entrar no mercado. Então fazer esse link é fundamental e o Hub vai estar fazendo isso.